Há histórias que parecem mentira, daquelas que se alguém contasse sem provas, ninguém acreditaria. Mas o cinema, ele tem esse dom de transformar o impossível em imagem, som e emoção. E quando a vida real é o roteiro, é aí que o impossível ganha rosto, voz e respiração. A verdade nua e crua, às vezes é mais assustadora do que qualquer vilão, mais emocionante que qualquer ficção e mais intensa que qualquer sonho de Hollywood. E o mais curioso é você perceber que essas histórias não nasceram da imaginação de um roteirista, mas da coragem e da dor de pessoas comuns. Há algo de fascinante em saber que por trás de um filme existe alguém que realmente viveu, que sangrou, que lutou, que sobreviveu. A tela, ela vira espelho e o espectador se vê refletido naquele abismo entre o real e o impossível. É quase um lembrete silencioso de que a vida é imprevisível, injusta, mas também extraordinária. Porque quando o real ele ultrapassa a ação, o cinema ele deixa de ser entretenimento e se torna um testemunho, um registro da capacidade humana de resistir. E talvez seja justamente isso que nos prende tanto, que é aquele desejo de entender até onde vai a força humana. Cada história baseada em fatos reais carrega uma fagulha de algo maior, que é uma lição, uma ferida e um eco do que poderíamos viver. E é por isso que hoje vale mergulhar em filmes que nasceram da realidade, mas parecem saídos de um sonho ou de um pesadelo. Porque acredite, o que vem a seguir vai te fazer questionar o que é verdade e o que é invenção. O cinema, ele tem esse poder quase místico de nos transportar para mundos que jamais pisaríamos. Mas quando a história que vemos ali na tela é real, o impacto é outro. Ela nos atravessa de um jeito diferente. Não há espaço para isso nunca aconteceria, porque aconteceu. E cada cena carrega um peso invisível, que é o de alguém que realmente sentiu, viveu e enfrentou aquela situação. E é por isso que filmes baseados em fatos reais nos tocam tanto, porque no fundo eles revelam que a humanidade tem de mais cru, mais bonito e mais aterrador. Essas obras, elas nos lembram que a realidade pode ser muito mais criativa que qualquer roteirista. Quando um diretor ele pega uma história verdadeira e a transforma em imagem, ele não está apenas contando algo, ele está eternizando uma experiência humana. É como se ele dissesse: olha o que somos capazes de fazer, de sofrer, de suportar. A dor ela ganha uma trilha sonora, a esperança ela ganha close e o impossível ele vira arte. No fim, o que vemos na tela é mais que entretenimento, é um espelho do que todos nós poderíamos viver. E é curioso como alguns desses filmes eles conseguem nos deixar em silêncio depois dos créditos. Aquela pausa longa em que a gente não sabe se respira ou se pensa. E saber que tudo aquilo realmente aconteceu é o que torna cada história mais poderosa. E é exatamente esse tipo de impacto entre a arte e a vida que vai nos guiar agora, enquanto mergulharmos em histórias que provam que a ficção às vezes é tímida diante da realidade. O ser humano ele tem uma curiosidade quase instintiva por histórias reais. Talvez seja o desejo de compreender a si mesmo, de enxergar até onde a coragem pode ir ou de provar que o impossível realmente pode acontecer. Quando sabemos que uma história é verídica, ela carrega outra textura. O medo ele é mais frio, o amor é mais sincero, a dor é mais palpável. E no fundo essa é a magia. Perceber que a vida, sem roteiro nem ensaio, cria cenas que jamais seriam aceitas num filme de ficção, por parecerem demais para ser verdade. Há um fascínio em se aproximar do limite humano, aquele ponto em que o corpo diz não dá, mas a alma insiste em continuar. Filmes baseados em fatos reais, eles nos atraem porque são testemunhos de superação, de erro, de coragem e de queda. E a gente se reconhece ali, ainda que discretamente, porque mesmo vivendo longe de montanhas, prisões ou guerras, todos temos nossas batalhas invisíveis. E ver alguém vencendo ou apenas sobrevivendo reacende algo dentro de nós. Esse tipo de história não apenas emociona, mas ensina, mostra o quanto somos frágeis e ao mesmo tempo inquebráveis. Revela o que há de mais humano em cada um.
o instinto de lutar, de persistir e de acreditar. É por isso que quando a gente assiste a um filme desses, algo muda. Não dá para sair o mesmo. E é nesse território, entre o espanto e a inspiração, que começa a nossa jornada pelos filmes que superam qualquer ficção. Chegou a hora de mergulhar de vez nas histórias que provam que a realidade pode ser ainda mais surpreendente do que qualquer roteiro escrito. Afinal, é fácil se impressionar com heróis criados por computador, mas é quando descobrimos que certos feitos aconteceram de verdade que o coração dispara. São relatos de dor, coragem, resistência e, em muitos casos, de pura insanidade. Histórias que, se não estivessem registradas, pareceriam invenção, mas não são. Elas existiram e continuam ecoando através do cinema. O fascinante é perceber como esses filmes transformam vidas comuns em lendas vivas. Cada um deles traz um lembrete do que o ser humano é capaz de ir além do limite, seja pelo instinto, pela fé ou simplesmente pela necessidade de continuar existindo. São filmes que misturam desespero e esperança, medo e superação, tragédia e beleza. E quando as luzes se apagam e a tela acende, o espectador percebe. Ele não está apenas assistindo, ele está vivendo aquilo ali junto com o personagem principal. Então, sem mais enrolação, vamos ao que interessa. Prepare-se para revisitar histórias reais que desafiaram o impossível, provaram o improvável e mostraram que a força humana é o maior espetáculo que o cinema pode exibir. O primeiro deles é uma verdadeira lição sobre sobrevivência, uma jornada tão brutal quanto inspiradora. 127 Horas não é apenas um filme sobre sobrevivência. Ele é um retrato brutal do limite humano. O Aaron Halston, ele é um alpinista experiente e aventureiro solitário. E ele decide explorar os canyons de Utah sem avisar ninguém. A confiança vira uma armadilha, porque uma rocha se desprende e prende o braço dele contra a parede do desfiladeiro. E aí ele fica isolado, sem sinal, com pouca água e nenhum contato com o mundo exterior. O Aaron começa uma jornada que transforma cada minuto em eternidade. O silêncio se torna ensurdecedor, o desespero ganha corpo e a solidão companheira constante. O filme, dirigido por Danny Boyle, não poupa o espectador. A câmera é implacável, aproximando-se da dor física e psicológica de Aaron. Durante 5 dias, ele grava vídeos de despedida, raciona migalhas de comida e enfrenta o próprio corpo em colapso. O ponto máximo ele vem quando ele percebe que só há uma saída: amputar o próprio braço com uma faca cega. A cena, baseada em seu relato real, é uma das mais intensas da história do cinema moderno. Não apenas pelo choque, mas pela coragem que representa. É um instante em que a vida se reduz à decisão mais crua: morrer ali ou renascer mutilado. E ele escolhe viver, com um braço a menos e uma vontade de viver multiplicada. O Aaron consegue se libertar, escalar de volta à superfície e, exausto, encontrar ajuda. Quando a câmera o mostra caminhando sobre o sol, ensanguentado e quase desfalecendo, é impossível não sentir o peso simbólico daquele passo. 127 horas. Não fala apenas sobre sobrevivência física, fala sobre a força invisível que habita o ser humano, quando tudo parece perdido. É um lembrete brutal de que o verdadeiro herói não é quem vence o mundo, mas quem vence o próprio desespero. Vivos é o tipo de história que redefine o conceito de sobrevivência. Baseado em um acontecimento real em 1972, o filme narra o drama do time uruguaio de rugby que, a caminho do Chile, sofre um acidente aéreo nos Andes. O caminhão ele se parte ao meio e despenca em uma região gelada, isolada a mais de 3.000 metros de altitude. Frio, fome e desespero passam a ser os únicos companheiros. E conforme os dias se arrastam e as esperanças se esgotam, a realidade impõe uma escolha que nenhum ser humano deveria enfrentar: morrer esperando ajuda ou quebrar o maior tabu para continuar vivo. A direção de Frank Marshall não suaviza a dor, pelo contrário, ela a congela diante dos olhos. Cada respiração é uma luta, cada passo na neve é um testamento de fé. Sem comida, os sobreviventes chegam à decisão mais aterradora: alimentar-se dos corpos dos amigos que morreram. É um pacto
pacto silencioso entre o instinto e a culpa, entre o que é certo e o que é necessário. O filme não julga, ele mostra. E é exatamente por isso que choca tanto, porque revela o limite real da natureza humana, quando o instinto fala mais alto que a moral. Mas o mais poderoso em Vivos não é o horror, e sim a esperança. Após 72 dias presos na montanha, 2 dos sobreviventes, Nando Parrado e Roberto Canessa, decidem cruzar os Andes a pé em busca de socorro. Eles caminham por mais de 60 quilômetros, enfrentando frio, fome e exaustão até finalmente encontrarem ajuda. É impossível assistir a cena do resgate sem arrepiar. Vivos não é um filme sobre morte, é sobre o que acontece quando o desejo de viver é mais forte que qualquer limite. E quando os helicópteros finalmente chegam, o espectador entende que o verdadeiro milagre não foi sobreviver à queda, foi não perder a fé. Há gênios que mudam o mundo, mas pagam caro por isso. E o Alan Turing foi um deles. O Jogo da Imitação, dirigido por Morten Tilden, conta a história real do matemático britânico que decifrou o código nazista Enigma durante a Segunda Guerra Mundial. Momento à frente do seu tempo, Turing criou a base do que hoje conhecemos como computador moderno, salvando milhões de vidas com a sua genialidade. Mas, ironicamente, enquanto ele derrotava os nazistas, era derrotado por dentro, condenado por ser quem era. O filme é um retrato doloroso da inteligência brilhante e da solidão que vem com ela. O Benedict Cumberbatch, ele entrega uma atuação intensa, quase cirúrgica. Cada gesto de Turing é um conflito entre a lógica e a emoção, entre o gênio e o homem incompreendido. E o filme mostra sua luta contra o preconceito, a pressão militar e a urgência de vencer o tempo. É fascinante perceber como um simples padrão matemático pode decidir o destino de milhões. E, no entanto, o mesmo homem que salvou o mundo foi condenado pela própria nação que deveria honrá-lo. A vida real do Turing se torna, então, uma metáfora trágica sobre o preço da diferença. No fim, quando o filme revela que o Turing foi processado por indecência devido à sua homossexualidade e submetido à castração química, o espectador é tomado por um silêncio incômodo. É impossível não sentir raiva, admiração e tristeza ao mesmo tempo. O Jogo da Imitação não é apenas uma homenagem a um herói esquecido, é uma denúncia sobre como a sociedade destrói seus próprios gênios. E quando o texto final aparece na tela, lembrando que ele se suicidou um ano depois, o público entende que a maior batalha do Turing não foi contra os nazistas, foi contra a intolerância. Poucos filmes conseguem capturar com tanta honestidade o peso da esperança quanto a procura da felicidade. Baseado na história real de Chris Gardner, o longa de Gabriele Muttino, estrelado por Will Smith e o filho dele, o Jaden, é mais do que uma narrativa sobre sucesso. É um retrato cru da sobrevivência, da dignidade e da fé imbalável no impossível. O Gardner é um vendedor falido, um pai solteiro que luta para dar ao filho uma vida melhor enquanto dorme em abrigos, corre atrás de oportunidades e enfrenta um mundo que parece determinado em derrubá-lo. O filme é um soco no estômago e um abraço ao mesmo tempo. Cada derrota do Chris dói, mas cada pequeno avanço faz o coração do espectador vibrar. A cena em que pai e filho dormem num banheiro público é uma das mais marcantes do cinema contemporâneo. Não pela miséria, mas pela ternura. Aquele homem desfeito, exausto, ainda é capaz de proteger o filho com o corpo, como se dissesse: eu não vou desistir de você. É nesse contraste entre o desespero e o amor que o filme encontra sua força. Ao longo da trama, acompanhamos Chris em um estágio não remunerado numa corretora de investimento. Ele enfrenta humilhações, fome e o medo constante de falhar. E, no entanto, nunca perde o brilho nos olhos. Quando finalmente consegue a vaga de emprego, após meses de rejeição, o momento é simples, mas devastador. Ele aperta a mão do entrevistador, sai do escritório e desaba em lágrimas na rua. Não há música épica nem discurso triunfal. Só o som de um homem que enfim venceu. A procura da felicidade é sobre o que significa resistir quando tudo parece perdido. É sobre amor, persistência e o tipo de fé que não precisa de religião, apenas de propósito. No fim, entendemos que a felicidade não é uma linha de chegada, mas o caminho percorrido com coragem. E Chris Gardner, o homem real por trás da história, ele se torna
torna símbolo de algo maior, a prova viva de que o ser humano é capaz de reescrever o próprio destino, quando acredita que ainda há algo a conquistar. Há filmes que testam os limites do corpo, e O Regresso testa os limites da alma. Dirigido por Alejandro González e estrelado por Leonardo DiCaprio, em uma das performances mais intensas de sua carreira, o longa é inspirado na história real de Hugh Glass, que é um caçador e explorador do século XIX que sobreviveu a um dos episódios mais brutais já registrados nas fronteiras selvagens da América. A trama começa com um ataque de nativos e a fuga desesperada de um grupo de caçadores de peles. Durante a jornada, Glass é atacado por um urso, uma das cenas mais viscerais e realistas já filmadas. E o ataque o deixa dilacerado, quebrado, quase morto. E é nesse ponto que o filme se transforma. O homem ferido é abandonado pelo próprio grupo, traído e deixado à mercê do frio, da dor e da solidão. Mas ele não morre, ele rasteja literalmente de volta à vida. A história real por trás disso é tão inacreditável que parece mito. O Hugh Glass, gravemente ferido, percorre mais de 300 quilômetros sozinho, enfrentando frio, fome, lobos e o próprio desespero. Tudo movido por uma única força, a vingança. A fúria de ter sido deixado para morrer se transforma em combustível. O filme traduz essa jornada com uma fotografia hipnotizante. A natureza não é um cenário, é personagem. Ela devora, pune e purifica. O DiCaprio, ele quase não fala durante boa parte do filme. Ele grunhe, respira, sangra. Sua atuação é física, primal, quase animal. E é justamente esse silêncio que torna o regresso tão poderoso. O espectador, ele sente cada dor, cada ferida, cada gota de suor congelado. É cinema em estado bruto, onde o instinto de sobrevivência é a única linguagem. Mas, acima de tudo, O Regresso é um filme sobre renascimento. E o Glass não é apenas um homem tentando sobreviver. É um símbolo do que acontece quando a humanidade é reduzida ao essencial. Ele perde tudo: o filho, o corpo, a fé, e ainda assim segue em frente. No final, quando o olhar de Glass se perde na imensidão gelada, não é vitória o que se vê, é transcendência. Ele não venceu o mundo, ele apenas voltou a fazer parte dele.